Retomando aqui a parte de exercícios de função do primeiro grau. Primeiro exercício, primeiro tipo de exercício. Dada a função P igual a 200 menos 5x. Então aqui você imagina, dá uma pausa aí. Você imagina que eu estou usando a mesma fórmula, o mesmo contexto, a mesma situação do cara que pesa 200 quilos e tem o planejamento de perder 5 quilos por semana. Tá? Então, faz de conta que você não sabe nada disso. Você não sabe que esse 200 é o peso inicial e você não sabe que esse menos 5 é a perda de peso semanal. Né? Então, você não sabe, mas quando você for continuar a ler aqui, você vai perceber que está dizendo o seguinte: essa aqui é uma função onde P, esse P aqui, representa os possíveis pesos em quilos em função da semana X. Então pausa um pouco agora, não pausa o vídeo, pausa agora, vou pausar a explicação, porque a partir desse momento você já sabe que a letra P desta fórmula significa peso em quilos. E você também já sabe que o X dessa fórmula significa semana. E que o peso é em função da semana. O peso depende da semana para ser calculado. Ok? Continuando. Então, sabendo que o P é o peso em quilos, X é a semana, identifique na fórmula qual o valor inicial e qual a taxa. Então, é um típico exercício onde você não tem conta, você só tem interpretação de texto. E, bom, sabendo que esse P é o peso atingido em função da semana, e que a função do primeiro grau sempre o número sozinho aqui é o valor inicial, e o número que multiplica o x é a taxa, se o P é peso em quilos, esse 200 só pode ser os quilos iniciais. Tá? E se o menos 5, e se o x é semana, esse menos 5 só pode ser o quê? A perda de peso semanal. Né? Então, a resposta é: o 200 é o peso inicial e o menos 5 é a perda semanal de quilos por semana. Como é que eu sei que aqui é quilos? Porque o peso é em quilos. Como é que eu sei que é por semana? Porque o x é em semanas. Ok? Então, de novo, é o típico exercício que é interpretação de texto. Vamos fazer o segundo exercício agora. O segundo tipo de exercício. Todos esses exercícios, pessoal, eu vou usar esse exemplo aqui do cara que pesa 200 quilos e perde 5 quilos por semana. Só que repara que toda hora eu vou explicar o que significa alguma coisa da função para te dar informações para você poder responder o exercício. Então, dada a função peso igual a 200 menos 5x, eu vou parar aqui e, de novo, vamos supor que você não sabe que esse 200 é o quilo inicial, que o menos 5 é quilo por semana. Aí olha que informação eu dei. Onde 200 quilos é o peso inicial, opa, agora eu já sei. E que 5 quilos por semana é negativo é a taxa de perda de peso por semana. Eu nem precisaria falar que é perda de peso. Por quê? Porque está com sinal negativo, está quilo e está barra semana. Então só pode ser menos 5 quilos por cada semana. Né? Explique o que as variáveis P e X representam. Então, de novo, um exercício que não tem conta, é interpretação de texto. Aí agora vamos lá. Se esse 200 aqui é o quilo inicial e aqui é menos 5 quilos por semana, o x só pode ser semana. Para multiplicar com quilos por semana, isso aqui dá quilos. E esse P é o peso que ele vai atingir, a minha variável dependente, porque depende da semana X. Olha como é que foi a resposta. Como o valor inicial 200 está em quilos, o y é a variável dependente que representa os quilos finais, em função da semana. Como a taxa é negativa em quilos por semana, o x representa as semanas de dieta para perder peso. Resumindo aqui, uma resposta rápida. X é a semana e y, que depende da semana, é o peso que ele vai atingir. Ok? Terceiro tipo de exercício. De novo, faz de conta que você não sabe nada dessa fórmula. Você só sabe que função do primeiro grau é um valor inicial, mais ou menos uma taxa, vezes uma variável independente, um x aí. Então, P, que você não sabe o que é igual a 200 menos 5x. Então, você não sabe nada de nada. Aí você lê o exercício, como se fosse na prova, onde P representa os possíveis pesos em quilos. Beleza, já sei que P é peso e tem que ser em quilo. Em função da semana X, ótimo, já sei que P é peso e X é semana. Você entende? Você não precisa estar quebrando a cabeça que já está no enunciado.
Aí vem a pergunta: calcule qual o peso da pessoa ao seguir à risca o regime por 12,5 semanas. Percebe que então, ó, tá a fórmula dada, foi explicado que aqui é o peso inicial, mas nem precisaria, porque função linear, o número que está sozinho aqui é sempre o valor inicial. Né? Falou que aqui quer dizer, desculpa, falou que o P representa os pesos e X a semana. Ele não falou que esse 200 é o peso inicial, mas numa função linear, o número que está aqui sozinho, que é chamado na matemática de coeficiente linear, só que eu não quero que vocês se preocupem com esse nome matemático, eu quero que vocês se preocupem com o sentido. O que, que o número significa? O número significa um valor inicial ou fixo, tá? Ele só pode ser em quilo. Por quê? Porque o peso é em quilo. Então, para quilo, para esse peso ser quilo, tem que ser igual à soma ou subtração de quilos também, entende? Aqui só pode ser o quilo inicial. Esse menos 5 não falou o que, que é. Mas se o 200 é quilos e o x é semana, esse aqui é menos 5 quilos por semana também. Tá bom? E se ele quer o peso atingido após 12,5 semanas, como o x é semana, você pega esse 12,5, substitui no x, primeiro multiplica, não me vá fazer 200 menos 5 para depois multiplicar, porque nas ordens das operações, primeiro é a multiplicação, depois a subtração ou soma. E você vai atingir, vai calcular que ele vai perder, que ele vai atingir 137,5 quilos após 12,5 semanas de dieta. E aqui ele perdeu quanto, hein? Ele perdeu 62,5 quilos, né? Em 12 semanas e meia, ó, ele saiu daqui para cá, ele perdeu 62,5 quilos. Quarto tipo de exercício, dada a função P igual a 200 menos 5x, aí você está na prova, não entendeu nada, o que é P, o que é 200, o que é menos 5. Aí você continua a ler, né? Respira fundo, onde P representa os possíveis pesos em quilos. Opa, já sei que o P é o peso do cara em quilo. Ou seja, o que for que falar o exercício, né? O que tiver escrito no enunciado está valendo. E X da semana X, pô, P é o peso que eu vou ter que calcular, depende da pergunta. E X é a semana que eu vou ter que calcular ou não, depende da pergunta. Aí você já liga o tico-teco. Se P é o peso, em quilo, esse 200 aqui só pode ser quilo, né? E se x é a semana, isso aqui só pode ser quilo por semana, tá? Porque a função linear sempre tem essa cara, gente. O número que está multiplicando o x é sempre uma taxa. E o número que está sozinho, né, que é o coeficiente linear, eu não quero falar nisso, ele é sempre um valor inicial ou fixo. Ok? Qual é a pergunta? Calcule em quanto tempo o paciente irá atingir 98 quilos. Olha, perguntou o tempo. Tempo é semana, porque semana é tempo. Então você deixa o x aqui como letra, no lugar do y, porque o peso aqui, desculpa, né? A gente fala y do hábito, né? Mas no caso aqui o y é o p. Como o peso é em quilos, quando é que eu vou substituir o peso aqui por 98 em y, substituir em y 98 e isolar o x, né? Y é o P de peso. Então, no lugar do peso, eu boto 98 e aí isolo o x. Como é que eu isolo o x, gente? A dica é o seguinte: tem que deixar o x sozinho, ou do lado direito ou do lado esquerdo. Tanto faz onde você vai deixar o x. Mas aqui, repara só, o x está acompanhado do número negativo. Esse menos 5 está grudado no x. Não dá para tirar o menos 5 daqui. Entendeu? Então é interessante você mudar o menos 5 que está grudado no x para a esquerda, porque ele passa como mais 5. Fazendo isso, você já definiu. Pô, legal, aqui tem que ficar o x sozinho. Eu só passei o 5 porque ele está grudado no x com o sinal de multiplicação. E outra coisa, essa multiplicação está aqui oculta, tá bom? Porque quando você tem uma multiplicação entre letra e uma variável, você não precisa botar o símbolo de multiplicação, está subentendido que aqui é vezes, ok? Aí você passa 98 como menos 98, 200 menos 98, 102. O 5 está multiplicando, ele passa dividindo. Quanto tempo? Em 20,4 semanas ele vai atingir 98 quilos. Ok? Se você aqui for desmembrando, né, 20,4 é 20 semanas mais 0,4 semanas. Se você fizer 0,4 semanas vezes 7 dias por semana, você vai achar 2,8 dias.
Aí 0,8 dias vezes 24 horas, você vai achar 19, alguma coisa horas. E aí, vezes 60 horas por minuto, você acha os 12 minutos, tá? Mas o importante para nós é que você consiga chegar aqui, ó, nesse resultado, ok? Quinto tipo de exercício, de novo, esquece que você não sabe quem, não sabe quem é P, quem é Y, quem é X, o que é 200. Então vamos ler. Dada a função P igual a 200 menos 5x, onde P representa os possíveis pesos, beleza? Em função da semana X, legal. A partir daqui, você já sabe que P é o que eu botar aqui, ou o que eu calcular que sair daqui é aquilo, e X é semana. Monte o gráfico desta função. Bom, sempre que a gente pedir para montar gráfico, na verdade é um esboço de um gráfico. Você não precisa nem de regra para fazer. Aqui, lógico, a gente faz tudo retinho, né? Porque já que vamos fazer, né? Vamos caprichar. Mas, basicamente, você traça uma reta vertical, que é o eixo Y, da variável dependente, que ela é sempre vertical, uma reta horizontal, que é o famoso eixo X, da variável independente. E antes de colocar escala, antes de qualquer coisa, você já calcula qual o peso inicial do cara. Só que não precisa calcular o peso inicial do cara, porque a gente sabe, só de olhar a função, tu já sabe que na semana zero, o peso inicial dele vai ser 200 quilos. Então, deixa eu fazer aqui na luzinha para vocês verem, ó. Deixa eu puxar isso daqui para cá. Deixa eu dar um zoom. Devia ter dado um zoom antes, né, professor? Pronto. Então vamos lá. Olha só. A nossa função é o peso é igual a 200 menos 5x. Tá? Eu quero fazer um gráfico. Então, o que você vai fazer? Você traça aqui uma reta. Espera aí que eu consigo fazer uma reta melhorzinha aqui. Traça aqui uma reta. Traça aqui outra reta. Pronto. Então, aqui é o peso. Aqui é a semana. Ok? Aqui é sempre a variável dependente. Aqui é sempre a variável independente, tá? Então vamos lá, o que acontece aqui na semana zero? Na semana zero, já sei que vai dar o peso de 200 quilos, né? Mas vamos calcular. Quando a semana for zero, como é que eu calculo o peso? No lugar do x, eu coloco zero, porque eu quero calcular justamente o peso na semana zero. Primeiro eu faço a multiplicação, né? Não posso fazer 200 menos 5 porque aqui está multiplicando. Então aqui vai dar 200 menos zero, e o peso na semana zero vai dar 200 quilos. Esse é meu primeiro par ordenado. Ó. Na semana zero, primeiro é sempre o x, não precisa botar aqui, né? O meu paciente está com 200 quilos. Então tá aqui, eu vou colocar ó, 200. Semana zero sobe, encontra, esse aqui é meu primeiro par ordenado, ó, 200. Ok? Bom, para fazer um gráfico, a gente precisa sempre de pelo menos dois pontinhos, né? Eu já tenho meu primeiro par ordenado, que é esse daqui. O nosso próximo par ordenado, gente, enfim, você pode colocar em qualquer semana. Você pode colocar na semana, por exemplo, vamos calcular aqui na semana 10. Vou falar que aqui é 10, tá bom? Qual vai ser o peso do paciente aqui, do meu cliente, na semana 10? No lugar do X eu coloco 10, porque 10 é semana, não faz sentido botar 10 no peso. Primeiro eu faço a multiplicação, então aqui vai ficar o peso é igual a 200 menos 50, então na semana 10 ele vai ter perdido 50 quilos e vai estar com 150. Achei um segundo par ordenado na semana 10, ele pesa 100, ele está pesando 150 quilos, né? Primeiro o X, depois o Y, ok? Então, vou colocar vou botar, porque é mais fácil para mim, vou botar o 150 aqui, ó. Vou botar o 150 aqui. E agora eu vou localizar esse par ordenado, tá vendo, ó? Traço duas paralelas ao eixo x e y, está aqui, ó. Esse é o meu segundo par ordenado na semana 10, 150. Esse aqui é meu primeiro par ordenado na semana 0, 200. Não precisava ter feito isso aqui de par ordenado escrito aqui, né? Eu só estou explicando para vocês. E aí, com dois pontos, eu traço uma reta, ó. Pronto, ó. E ela vem até aqui. Pum. Ok? Lógico, não precisa fazer com régua, né?
Mas com a mão livre você consegue fazer o gráfico. Você faz isso, 200, pá, aqui, né? Aqui é 150. Eu não faço tão avacalhado que nem eu fiz aqui, né? Mas dá uma caprichadinha que dá para fazer direitinho sem régua. Ok? Tá. Detalhezinho, tá? Detalhezinho, pegadinha, que senão você perde meio ponto comigo numa questão dessa. Aqui é a semana 10. Aqui é a semana 0. Beleza, né? Aqui é 200 quilos, aqui é 150. Quanto é aqui? Você não pode falar que aqui é 0 quilos, né, gente? Porque não tem sentido. Porque se aqui for o 0, aqui é 150 e aqui teria que ser 300. Então, olha só, em escala você tem que respeitar as distâncias. Quanto é que tem de 150 a 200? Tem 50 quilos de diferença. Então, esse espaço aqui, ó, que é igualzinho esse aqui, porque eu coloquei na metade, ele tem 50 também. Ou seja, no meu eixo Y, aqui, eu estou aonde? Eu estou em 100. Percebe? Eu não estou na origem. Então, só tome esse cuidado quando vocês estiverem montando o gráfico. Cuidado com a escala, ok? E não necessariamente você precisaria ter escolhido 10. Você poderia ter escolhido a semana 5. E poderia ter colocado aqui no meio, ia mudar a sua escala. Ou poderia ter escolhido a semana 15 para achar aqui esse outro ponto, entende? Com 2 pontos você faz sempre um gráfico. A gente aconselha vocês o primeiro ponto ser sempre no x igual a 0, que você tem o peso inicial. O segundo ponto pode ser em qualquer semana, pode ser até na semana que ele desintegrou. Porque aqui ele vai pesar quanto? Eu não sei o x dele, mas ele vai estar pesando 0 quilos. Okay? Se quiser saber isso daí, você no lugar do P, vou fazer essa continha aqui para a gente ver. Ó. Quando é que ele vai morrer, desintegrar? Quando ele tiver com 0 quilos, no lugar do P vai ser 0, porque aqui é quilo. Aí eu passo o menos 5x positivo, como positivo, o 5 está multiplicando, aí ele pode passar dividindo, vai ser na semana 5, 10, 40, ok? Esse gráfico aqui então não está nem legal, né? Porque se aqui é 10, aqui deveria ser 20, né? Então eu deveria ter feito esse negócio aqui mais. Não, se bem que aqui está no 100 mesmo, né? Tá certo. A semana 40 está lá para baixo. Tá certinho sim, ó. Semana 40 o cara morre. Mas não é aqui, né? Aqui é 100 quilos. É lá para baixo. Lembra que aqui está no 100, né? Então é lá para baixo realmente o meu 0y. Ok, pessoal? Moral da história desse tipo de exercício é o seguinte, vou repetir. Calcula o valor inicial no x igual a 0, você acha o primeiro ponto, e chuta qualquer outro valor para x, aonde você quiser. Não vai me colocar semana 1000, né? Porque aí vai dar um número muito negativo. Coloca um valorzinho próximo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o 10, por exemplo, até o 15. E aí você acha o segundo ponto e traça com uma reguinha ou com um lápis te apoiando uma régua, a reta aqui. No caso aqui é uma reta decrescente. Sexto tipo de exercício. Imagina que agora você tem 2 pacientes. Eles iniciam dietas elaboradas pela mesma nutricionista. Aqui eu já até mudei a fórmula, um pouco a fórmula. Pelo planejamento feito pela nutricionista, o senhor H de homem, né, e a senhora M, de mulher ou de Maria, terminarão a dieta quando atingirem o PE. O que é o PE? É o ponto de equilíbrio, ou seja, quando ambos estiverem com o mesmo peso. Ok? Observe os gráficos de ambos no sistema cartesiano ortogonal, que é o eixo XY aqui, isso aqui é o sistema cartesiano ortogonal. Abaixo, e encontre visualmente o ponto de equilíbrio. Então repara que eu não estou nem pedindo, nós não estamos nem pedindo para vocês calcularem, é só achar visualmente. E o que é o ponto de equilíbrio, gente? É quando ambos estiverem com o mesmo peso. Se aqui é semana e aqui é peso, repara só, na semana 0, a mulher, que é o PM, ó, é o laranjinha, ela pesa 30 quilos, como é que eu sei? Porque sempre o número que está sozinho, né? O valor inicial, o valor fixo, o coeficiente linear, é o valor sozinho, é 30 quilos. E ela está ganhando, porque aqui está mais, ganhando quantos quilos por semana? 2 quilos por semana. Como é que eu sei que é semana, gente? Porque está aqui semana no gráfico. Ó. A variável independente é semana. Se não está escrito no enunciado, tem que estar no gráfico, tem que estar em algum lugar a informação. Então, ou vai estar no gráfico, ou vai estar no enunciado, ou vai estar na fórmula. O senhor ele pesa 200 na semana 0. Como é que eu sei? Porque está aqui na fórmula dele. Ó.
na fórmula dele. O peso do homem 200 quilos. Ele está engordando e emagrecendo. Só de olhar o gráfico azul, você vê que ele está perdendo peso. Quanto ele perde, gente? Ele perde menos 6 quilos por semana. Então, olha só, na semana 0, ela 30, ele é 200. Na semana 10, parece que ele está com 50, né? Não tenho certeza, mas parece. Parece que ela está com 50 e ele está com quase 150, mas deve estar com 148, né? Por aí. Não está com o mesmo peso. Na semana 20, vocês acham que ele está com o mesmo peso? Não está, está muito próximo. É aqui, ó. É quando as duas retas se encontram, nessa semana aqui, que deve ser 21, 22, ele está com o mesmo peso. Esse ponto aqui, gente, é o ponto de equilíbrio. Esse ponto de encontro. Esse ponto de encontro, ele está localizado no x igual a 21 ou 22, e no y, ó, segue aqui. No y, bem aqui no meio. Deve ser 75, ok? Então, qual é a resposta desse exercício? É você olhar, não precisa fazer conta, é reparar, bom, se encontrou aqui, as duas retas se encontram aqui. Cada gráfico, esse azul é o gráfico, e esse laranja é o gráfico da mulher. Veja bem, vocês têm dois gráficos aqui. Onde essas retas se encontram é o ponto de equilíbrio, é o ponto de encontro, é o ponto de nivelamento. Como é que eu. E tá aonde se não é para calcular? Aí você vai chutar, olha, professor, para mim tá no 21 com 75. Ah, beleza, aqui ó, 21 com 75. Aí chegou outro aluno, não, para mim tá no 22 com 76. Tá certo também, gente, a gente não vai pegar no pé por causa disso. A gente pediu para vocês acharem visualmente, é um valor aproximado. Aí outro aluno fala assim, ah, André, para mim tá no 20,5 e no 74. Tá ótimo, tá certo, tá bom? Porque são valores coerentes com a posição aqui do encontro, ó, percebe? Agora, se o aluno falar para mim que o ponto de equilíbrio está no 20, na 20ª semana e pesando aqui 80 quilos, eu vou falar, meu, não tá, né? Tá na cara que não tá, porque tá mais para baixo, né? Ou o aluno fala assim, ah não, tá na 25ª semana, não tá na 25ª semana, porque se você subir aqui uma reta imaginária, ó, a 25ª tá aqui, entre o 20 e o 30. Se você subir uma reta imaginária, dá para você perceber que o peso aqui é 50, ó, para o homem. E a mulher já passou o homem de longe, ela está com mais de 75 quilos. Então, esse tipo de pergunta, o que vale é o conceito de você ter entendido que é ponto de equilíbrio. Bom, agora o próximo não. O próximo eu já vou pedir para vocês calcularem. Então, considerando os mesmos dados do exercício anterior, né, dadas as mesmas fórmulas dos dois pacientes, é para você calcular. Você já sabe que tem que dar perto de 21 e de 75. 21ª semana, 75 quilos para os dois, mesmo peso para os dois. Na hora de calcular, o que, que você faz? Você iguala as fórmulas, porque como você sabe que aqui, próximo à 21ª semana, eles estão com o mesmo peso, você sabe que o valor que der para esse X aqui, que vai ser provavelmente 21ª semana, se eu botar 21 aqui e aqui, tem que dar o mesmo peso. Aí você iguala as fórmulas, isola o X, a ideia é a mesma, o menos 6 aqui, que está grudado no X pela multiplicação aqui que está oculta, está ruim, negativo, é melhor passar para o outro lado. Então passa ele como mais 6, esse 30 passa como menos 30, né? Dá 170 aqui, 8x aqui, 8 está multiplicando, passa dividindo. Ó, visualmente deu 21, mas na realidade o mesmo peso acontece na semana 21,25, que é na semana 21 mais um quarto da próxima. Né? Você já começou a semana 21, está indo para 22. E que peso que eles estão? Para calcular o peso que eles estão, porque a semana a gente já sabe, né? A gente sabe que aqui é 21,25. Você joga o valor do X na fórmula do homem ou na da mulher, que tem que dar o mesmo resultado, porque é o ponto de equilíbrio, entendeu? E a resposta está aqui, ó, par ordenado, x do ponto de equilíbrio é a semana 21,25 e o peso de ambos é igual, 72,5, ok? O último tipo de exercício que vocês vão encarar, ele é polêmico, né? Dá sempre briga na hora de explicar isso daqui, mas é de interpretação de texto. Então eu estou considerando os mesmos dados, mesmas fórmulas. Dadas as fórmulas das dietas dos dois pacientes, calcule. Entrou no modo repouso, né? Eu vou ligar aqui o carregador da bateria, pessoal. Se ficar escuro é só por um segundo, tá? Não ficou, que bom, né? Então vamos lá. Dadas as fórmulas das dietas dos dois pacientes, calcule usando essas fórmulas
quando o peso do homem será 8 quilos maior que o peso da mulher. Ele quer o quando. O quando é o X, porque o X é a semana. E qual será o peso de ambos, né? Qual vai ser o pH, que é o peso do homem, que é o P da mulher. Então o negócio aqui é você entender a interpretação do texto. Ele quer saber quando o homem vai ser igual ao peso da mulher mais 8. Não é o peso do homem mais 8 igual ao da mulher, não. É o peso do homem ser igual ao peso da mulher mais 8. É o que eu montei aqui, ó. Escrevendo o texto usando as fórmulas, achamos, ó o texto, quando o peso dele vai ser 8 quilos a mais que o da mulher. Porque a tendência de alguns alunos, pela minha experiência, humildemente falando, gente, é que o aluno tende a colocar que o peso do homem mais 8 é o peso da mulher, mas não. Né? Sim, o peso do homem vai ser 8 quilos maior, mas para achar a semana que isso acontece, eu tenho que botar que o peso do homem vai ser igual ao peso dela mais 8, para poder igualar. Porque eu não posso igualar o peso dele mais 8 igual ao peso dela. Né? O peso deles vai ser igual numa semana em que ela, mais 8 quilos, vai ser igual a ele. E aí você substitui as fórmulas de ambos aqui, fica a fórmula do homem, 200 menos 6x, igual, fórmula da mulher, 30 mais 2x mais 8 quilos. Isola o x, né? Isola o x, você vai achar o peso que a semana... Opa, saiu, desculpa. Lá pro final aqui, sem querer, eu tirei. Tá aqui, ó. Isola o x, você acha a semana, substitui na fórmula do homem, você acha o peso do homem, que está 8 quilos a mais que o da mulher. Quer ver? Ó? Pega o 20,25, coloca na fórmula da mulher, tá aqui, ó, 8 quilos a menos. Eu vou fazer esse exercício na minha lousinha aqui para ficar mais claro para vocês. Ó. Vamos pegar aqui um espaço na lousinha. Eita, não tem espaço, né? Então vamos fazer aqui um espaço. Pronto, vamos lá. Ah, legal, agora isso aqui tá puxando, né? Não puxa não, fofo. Ah, voltou. Às vezes dá uns pau aqui nesse negócio. Vamos lá. Então, olha só. Quando, eu quero o x, tá? Quando é o valor do x, mas é um x especial. Esse x, eu quero o x que força acontecer o seguinte, o peso do homem vai ser 8 quilos mais o peso da mulher. Poderia ter escrito também que nem eu fiz no Sway, né? O peso do homem é igual ao peso da mulher mais 8, né? A ordem das parcelas não altera a soma. Então, qual que é a fórmula do homem? 200 menos 6x. Então, no lugar aqui do homem, eu ponho isso. 8 quilos a mais. E aqui eu coloco a fórmula da mulher, que eu já esqueci. Qual que é a fórmula da mulher mesmo? 30 mais 2x. 30 mais 2x. Percebe? Eu substituo aqui. E isso aqui você faz baseado no texto. Tá bom? Aí como é que você faz? Você isola o x. Aqui está negativo? Pô, legal. É melhor eu passar esse 6x para lá. Então, eu vou deixar aqui mais 6x, mais 2x. 200 fica aqui. E esse 8 mais 30, 38, passa como menos 38. Beleza? Deixa eu só acompanhar aqui. 200 menos 38 está certinho. Esse lado vai dar 8x. Esse lado aqui vai dar 162. O 8 ele está multiplicando, ele passa dividindo. E o valor do x dá 20,25 semanas. É isso aí, 20,25 semanas. Então, nessa semana, o peso dele vai ser 8 quilos a mais que ela. Aí, voltando aqui, porque essa aqui é a parte mais difícil, voltando ao nosso Sway, como é que você comprova isso? Pega o x, substitui na fórmula do cara aqui, bota 20,25, multiplica 6 por 6 vezes 20,25, você vai achar quanto? 78,5. Não precisa nem fazer o da mulher é 8 quilos a menos. Se você quiser ter a prova real, substitui aqui 20,25, que nem eu fiz aqui, ó, calcule e vai dar 8 quilos a menos. Pessoal, era isso que a gente tinha para passar para vocês, né? Que seria dado presencialmente para vocês. Agora vocês, por favor, entrem e façam as listas de exercícios. A lista do Google Forms, né? É só uma lista só. É só uma lista. E que a gente vai estar
controlando quem está fazendo esses exercícios por essa lista. É muito importante que vocês façam esses exercícios, que vocês acessem e tentem fazer, acertando ou não, entendeu? Vai ser tipo um controle de uma presença aí de vocês virtual. Isso é orientação da reitoria do São Camilo. Obrigado aí e até a semana que vem.